nós tínhamos para falar. Eu tenho uma palavra hoje, nessa noite, que eu ia pregar de manhã. Só que, deixa eu ver aqui. Está aqui para trás. Exatamente no início de janeiro, eu ia pregar sobre sofrimento, a teodiceia, né, a coisa do sofrimento, no domingo à noite. E eu resolvi trazer uma outra palavra. E essa palavra ficou esquecida, né? E quando eu acabei de fazer essa palavra que eu vou trazer hoje, sobre Hebreus 11, né, eu vi que essa palavra do sofrimento ela é a continuação dessa mensagem de hoje. Então eu estarei trazendo hoje uma palavra sobre fé, que vai terminar entrando na palavra sobre sofrimento. Mas você não vai sofrer não, fica tranquilo, tá? É só para falar sobre coisa boa, né? Sofrimento, então nem vem mais do ano que vem, não é? Então, tchau, pastor, não é do ano que vem, né? O pastor vai falar sobre sofrimento, então, não, vou falar sobre a vida, né? Então é isso, né? Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Eu vou começar, irmãos, daqui a pouco, né, a começar a trazer mensagens básicas, né? Porque, como é que eu vou explicar? O pastor que ele estuda a palavra de Deus, né, ele procura, ele sempre fica querendo trazer alguma coisa, né? Assim, não é que é nova, né? Alguma coisa que ele não pregou antes, né? Só que depois de tantos anos de ministério, né, vai ficando cada vez mais complicado, né? Você pegar alguma coisa, né, que você já não tenha falado, né? Então eu vou daqui a pouco começar a trazer, né, Daniel na cova dos leões, né? Começar a trazer Sadraque, Mesaque, Abednego e tudo mais, porque, né, não dá para a gente ficar inventando muita coisa, né? Então, irmão, vamos lá. Hebreus capítulo 11. É o texto que eu já preguei N vezes, né? Mas eu tenho certeza que ele vai nos abençoar nessa noite ao falarmos sobre fé. Então, a gente vai ler todo o capítulo 11, tá? Eu vou ler, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, na Nova Versão Internacional. Aleluia. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces,
cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como as areias da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Só um parênteses aqui, irmãos, né? Não vou entrar nessa minha mensagem, né? Todos esses aqui que está falando de Abraão, Isaac e Jacó, né? Eles já viram a cidade santa. Essa é a herança deles. É isso que eles já viram. Eles já viram Cristo Jesus, né? Eles não estavam preocupados com Israel como nação, né? A Bíblia é bem clara aqui, eles estão preocupados não com uma cidade formada, mas com uma cidade celestial, tá? Então vamos lá, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentro dos mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, veja Moisés, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível, ou seja, Cristo. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de terem sido rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros.
Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fim da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem neles aperfeiçoados. Senhor, que palavra maravilhosa é essa, Senhor. Que palavra de esperança, meu Pai. Que palavra de honra, Pai. Honra porque nós, em nossa época, nós vimos o cumprimento da promessa que esses homens não viram. O nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus e Jesus entronizado. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio que nós temos de estar na Tua casa hoje, Pai. Por o privilégio que nós temos de ter uma Bíblia na mão e podermos desfrutar dessas palavras maravilhosas, meu Pai. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, meu Pai. Que o Senhor possa edificar, se é que posso falar dessa maneira, a nossa fé, meu Pai. Se conosco, meu Pai. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade, no nome sagrado de Jesus. Amém e amém. Vamos falar sobre fé, irmãos. Essa palavra fé ficou uma palavra muito desvirtuada, né? Falaram que no carnaval teve muita fé, né? Tem títulos aí de coisas na televisão de fé, né? A fé virou uma crença, né? Virou uma crença fundamentada ou não fundamentada em alguma coisa qualquer, né? Mas a fé que nós devemos ter em conta, que é a fé que a Bíblia fala, é a fé que o escritor aos Hebreus, nesse capítulo 11, fala, irmãos. É uma fé muito diferente dessa fé barata, dessa fé sem o fundamento, né? Dessa fé sem o Senhor, dessa fé que é algo que é produzido, né, de acordo com alguma coisa. Então vamos lá, irmãos, vamos caminhar um pouquinho sobre esse texto que é muito rico, a gente, né, separar só algumas coisas, né? Em primeiro lugar, irmãos, do versículo 1 até o versículo 3, a fé verdadeira, a fé, ela não questiona a Deus. Essa é a primeira coisa que eu tiro daqui, né? Sem falar que a fé, né? E eu vou falar um pouquinho, mas agora a fé é a certeza daquilo esperando, a prova da coisa que então diz assim, foi por meio da fé que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito pelo que é visível. Ou seja, irmãos, a fé não existe para nós queremos provar alguma coisa a respeito de Deus. Deus não precisa que nós provemos nada a respeito dele. Deus não precisa de nenhum advogado de defesa, né? E eu vejo às vezes muitos conflitos, né? Ah, mas você prova que Deus existe? Eu não provo. Deus existe. Eu creio nisso e ponto final. Como é que você prova que o mundo foi formado por Deus? Eu não provo. Eu creio nisso.
Porque essa é a fé que eu tenho. Nós não temos que argumentar, irmãos, com ninguém, né? Porque a fé, ela não é provada através da ciência. Deus não é provado através, Deus ele fica assim, né? Olha, porque aí, nesse afã, né, de nós comprovarmos, né, o que está na Bíblia, olha só, descobrimos, amém. Se provar alguma coisa através da arqueologia, amém. Se não provaram nada através da ecologia, da arqueologia, amém. Deus não precisa de advogados, irmãos. Esse é o ponto nosso. Você crê? Amém. Você não crê? Amém. Mas nós acreditamos em tudo que a palavra de Deus declarou para nós. Eu vi uma vez, irmãos, uma mensagem de um pastor que ele começou a argumentar, né, sobre aquela questão de Esaú, né, de Jacó, né, se fazendo passar pelo seu irmão Esaú, né, fez o cozinhado que a mãe fez, né, e ele botou uma pele aqui no braço, né, e Isaac já era cego, né, e passou a mão e falou, poxa vida, mas a voz é de Jacó, mas os pelos são de Esaú e tudo mais. Então esse pastor ele fez uma argumentação brilhante, né? E falei, levando o povo a pensar de uma maneira e falar assim, isso é mentira. E começou a brincar, gente, botar uma pele aqui de cabra, e não sei mais o que. O cara era cego, mas o cara sabia, né? Botar a mão no peito. O que tem a ver pele de cabra, o pelo da cabra com o pelo humano? Então aí veio no final da argumentação dele, disse, vocês acreditam que isso é verdade? E a maioria da igreja falou que não. Não, realmente não. Realmente. Eu falei, isso é uma figura, né? É uma coisa que foi colocada aqui, né? Aí depois que o povo todo levantou a mão, né, isso é uma pegadinha que eles não querem fazer, mas o povo todo levantou a mão, isso aí deve ser alguma mentira, alguma coisa assim, né? Falou, gente, vocês estão falando que a Bíblia é mentirosa. Então, irmãos, tudo que a Bíblia fala é verdade. Tudo que a Bíblia diz é para ser entendido exatamente da maneira que foi. Da maneira que foi. Maná caindo do céu, todo dia, uma veneno se abrindo, aí fica com explicação, não, porque era o tempo está cheia, porque era o tempo do não sei o quê, porque ela foi naquele lugar, eu falei, não quero nem saber. Deus pode afogar o exército do riacho, se Ele quiser. Deus faz qualquer coisa, irmãos. Então, a primeira coisa sobre a fé, é que a fé não questiona nada a respeito de Deus. A nossa fé não pode ser uma fé que nos leve a questionar alguma coisa que está escrita na palavra de Deus. A nossa fé deve questionar as coisas erradas que falam contra a palavra de Deus. Aí devemos nos levantar. Então esse é o primeiro ponto que eu vejo aqui, irmãos. O Senhor, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus e ponto final. Aquilo que se vê foi feito daquilo que não se viu e ponto final. Tá bom. Mas tem que ter uma coisa, tem que ter uma outra, tem que ter não sei o quê, não tem que ter nada, irmãos. Em segundo lugar, irmãos, a fé, né, como diz aqui, né, ora, fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova daquilo que nós não vemos. Né? A fé é a prova de Deus, irmãos, de que todas as promessas de Deus, elas serão cumpridas. Todas. Você pode esperar tranquilamente, porque a palavra de Deus sempre vai se cumprir. Nós não vemos. Nós não vemos. É a prova
A fé, irmãos, começa como? Talvez eu devia ter começado, né? Falando que a fé não é algo que a gente produz, é um dom de Deus. Então começamos por aí, né? A fé é um dom de Deus. Então a fé não se fabrica. A fé não é fabricada através de um testemunho. A fé não é fabricada, né, através de um louvor. A fé, ela é um dom de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É um dom de Deus. Então não adianta, irmãos, a gente querer produzir alguma coisa de uma maneira artificial, né, que acontece muito por aí, não é? Os testemunhos, não sei o quê, um monte de testemunhos, querendo produzir fé numa pessoa. Mas não funciona. A fé é um dom do Espírito Santo. Como Jesus falou para Nicodemos, olha Nicodemos, é do alto. Não adianta você querer nascer de novo, né? O sangue e carne. Tem que ser do Espírito. Então, já que eu comecei agora a falar sobre isso, irmãos, se você, não é, fala assim, pastor, mas eu não tenho fé nenhuma. Eu não acredito em muita coisa. Então, talvez você tenha que dobrar o seu joelho, né, e pedir a Deus, para que Deus salve a sua vida. Porque se você não tem fé, eu não sei como você pode ser salvo. Porque se a fé é um dom de Deus, eu falo muito de salvação, irmão, porque é o âmbito do Evangelho, né? A salvação. Né? Então, se a gente estiver pensando em outra coisa, né? É a salvação. Então, a fé, como Paulo diz, na Bíblia toda, é um dom de Deus. Então, é algo que Deus implantou em nosso coração. E nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós fomos recriados por Cristo Jesus. Somos uma nova criação. Então, essa fé que vem através de Deus, vem através do Espírito Santo, nos capacita a esse tipo de coisa. Nós falamos, mas que imbecil, né? A gente vê um monte de coisa, né, nesses filmes aí, meio, né? A gente vê certas coisas, porque uns filmes assim, meio neopentecostais aí, né? Que o professor falava, me prova que Deus existe, aí um monte de coisa tem por aí, né? Aí fez, Deus existe mesmo. Como se Deus precisasse que aquele professor soubesse que ele existisse, né? Senão Deus ia ficar, o meu professor não sabe o que aconteceu, que eu sou Deus. Deus é Deus, irmãos. Deus é o Senhor de todas as coisas. Então essa fé é dada por Ele, porque nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, nós estávamos afastados de Deus, nós não queríamos saber nada de Deus, o mundo não quer saber nada de Deus, a Marquês Sapucaí estava lotada, o pessoal pagou, agarrou os ingressos todos para ver o desfile das campeões, mas as igrejas continuam vazias sem pagar nada. Mas é assim, né? Isso não tem que se surpreender. Então a fé, irmãos, ela nos capacita a nós crermos que todas as promessas de Deus se cumprem, irmãos. Eu não posso entrar, irmãos, que aí eu teria que ir lá atrás, né, para falar, né? Mas pelo texto que nós lemos aqui, nós vemos aqui que Abraão, que Isaac, que Jacó, né, eles contemplavam algo além do Estado de Israel. Que Moisés, aqui que nós lemos aqui, né, se recusou a ser filho da filha de Faraó por amor de Cristo. Cristo está, irmãos, no Gênesis até o Apocalipse. Mas como pode ser isso, pastor? Mas se Cristo
foi nascer, né, milênios depois, é pela fé. Quem colocou essa fé neles? Deus. Quem trouxe essa revelação para eles? Deus. É Deus, irmãos. É Deus que coloca essa revelação em nós. Então eles fazem todas essas coisas, né, mirando lá na frente, mirando o Apocalipse, mirando a cidade santa, a Nova Jerusalém. Não a Jerusalém de hoje, lá em Israel. Então a fé, irmãos, nos capacita a nós esperarmos, né, de maneira tranquila. Diz assim, foi por meio dessa fé que os antigos receberam o bom testemunho. Eles sabiam, eles esperavam. E nós podemos esperar, irmãos. Deus nos prometeu a vida eterna, é nossa. Deus não nos prometeu que vai nos dar paz. Nós podemos ter paz pela fé. Deus nos prometeu alegria. Nós podemos ter alegria pela fé. Versículo 13 agora, irmãos. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, versículo 6, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Apesar dessas pessoas, dos patriarcas, saberem que não iam ver, não iam tocar naquilo que nós hoje vemos com nossos olhos, eles caminharam debaixo dessa fé. Irmãos, Abraão era um homem rico. Seu pai era um homem rico. E ele ouve o chamado de Deus, um Deus que ele não conhecia, irmãos. Essa novela mostrou que Abraão não conhecia Deus. Ele era um caldeu da Mesopotâmia. E ele ouve um chamado. E ele, pela fé, de onde veio essa fé, irmãos? Foi Deus que colocou isso no coração. Pela fé, ele saiu da sua terra. Ele morava em casa, gente. É muito romântico, né? A gente vê na novela que passa na Record, né? Aquelas tendas, né? É bonito, mas tem um negócio, né? Um resort, né? As tendas da novela, né? Tem tudo, tem cama, tem... Né? Deve ser bom mesmo, né? Não tem banheiro, né? Não tem nada, né? A terra, tem terra, amiga, tem terra, né? Show! Ele morava em casa, e diz aqui que ele foi morar em tenda. Mas ele confiava em Deus. Ao ponto de quando Deus pega o seu filho, o seu único filho, ele fala assim, tá bom, Deus está pedindo, vou dar. Por quê? Porque ele conhecia a Deus pela fé, irmãos. E ele sabia que se Deus pedir o filho dele, ele fala, se Deus está pedindo meu filho, mas Deus falou que é através de Isaac que vai vir a minha descendência, então se eu matar ele, Deus vai ressuscitar ele.
Parece um pensamento absurdo. Humanamente falando, é um pensamento absurdo. Mas na fé é um pensamento lógico. É um pensamento lógico. Olha, se Deus me deu meu filho, Deus falou que meu filho ia ser minha herança, e Isaac vai ser conhecido a tua descendência. E agora Deus vai matar, então Deus vai ressuscitar. Porque Deus pode fazer o que Ele quiser. E é dessa maneira, irmãos, coisa meio absurda. Não científica, não matemática, não voltada pelas circunstâncias que nos rodeiam. É assim que nós temos que caminhar, porque o nosso Deus nos deu essa fé. Se é que verdadeiramente nós reconhecemos em Jesus o nosso Senhor e nosso Salvador. E diz aqui que Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles. Deus preparou uma cidade para eles. E Deus sempre se revela falando, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Abraão fez besteira, irmãos. Isaac fez besteira. Jacó, então, cansou de fazer bobagem. Eles viram alguma coisa lá na frente. José falou para os seus irmãos, olha, quando vocês saírem aqui do Egito, levem os meus ossos para Canaã. Como assim? Eles estavam bem no Egito. Como assim? José era o segundo depois de Faraó. O povo estava morando numa cidade maravilhosa lá no Egito. Mas Deus não falou que aquele povo ia voltar lá para Canaã. Deus não falou que aquela terra de Canaã pertencia a Abraão. Então José falou, olha, a gente vai sair daqui um dia. Não sei quando vai ser esse dia, mas eu sei que vai sair, porque a promessa de Deus não falha. As promessas de Deus não falham, irmãos. Não falham. E isso foi acontecer uns 500 anos depois só. Pouco tempo, né? Só 500 anos aproximadamente depois é que o povo sai do Egito e volta para Canaã, que aconteceu as pragas e tudo mais. Então, às vezes, irmãos, eu não sei quando Jesus volta. Tomara que Jesus voltasse hoje, eu não sei se Jesus volta hoje, volta amanhã ou volta daqui a 1000 anos, volta daqui a 10.000 anos, não sei. Eu acho que não volta daqui a 10.000 anos, mas não sei. Agora, uma coisa eu sei, que as promessas dele vão se cumprir, ele vai voltar. E tudo que ele prometeu para nós, irmãos, ele vai cumprir. E às vezes pode não se cumprir em nós, se Jesus não voltar na nossa geração. Mas não significa dizer que ele não cumpriu a promessa dele. Então José falou, eu levo meus ossos, tá? Quando vocês saírem daqui, e levaram os ossos. Você sabe da história. Agora, irmãos, eu quero já começar a finalizar, né, de dois aspectos muito importantes que o escritor aos Hebreus aborda agora sobre a fé. Porque quando a gente fala também de fé agora, da verdadeira fé, né, o que liga a fé? Fé liga a salvação, amém. Fé liga a quê? A cura, né? Isso popularmente falando, né? Ah, você crê que Deus pode te curar? Amém. Não está errado. Não está errado. Você crê que Deus pode fazer prosperar financeiramente? Meio errado. Mas Deus pode fazer prosperar financeiramente. Você crê que Deus pode fazer com que você cresça no lugar do seu trabalho? Meio certo também. Amém? Deus pode. Você crê que Deus pode abençoar você na escola, você que está estudando? Amém? Então a fé nos dias de hoje, ela é muito ligada a isso, né?
Você crê? Mas o quê? Né? Eu creio, né? Você ouve os testemunhos todos de vários lugares. É basicamente isso aí, né? Ah, você creu, né? Eu creio, né? Geralmente é ligado a dinheiro também, né? Mas tudo bem, vamos tirar essa parte do dinheiro, né? Mas ele geralmente eu creio, pastor. Eu creio isso aí, eu fiz e não sei mais o que e aconteceu. Não estou duvidando que não tenha acontecido nem nada. Mas a fé não tem apenas esse lado. Esse é o lado, digamos assim, né, vitorioso, né? É o lado triunfalista, né? Que a pessoa só aborda o lado triunfalista. Mas os escritores hebreus abordam os dois lados, irmãos. Que eu vou estar terminando e na próxima domingo eu entro no outro assunto, né? Então você veja aqui, né? Que diz aqui, do versículo 32 em diante, né? A 29 em diante. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Aleluia! Vamos fazer aí uma campanha para a gente atravessar os mar vermelhos da nossa vida e os nossos inimigos vão morrer tudo afogados. Glória a Deus, vamos lá. Pela fé caiu no muro de Jericó. Vamos fazer uma campanha aí de 7 dias, os nossos muros de Jericó caírem e vão cair em nome de Jesus pela fé. Amém, caíram. Essa aqui não se aplica, né? Pela fé a prostituta foi acolhida, então não se aplica para nós, né? Mas vamos lá, para que as prostitutas se salvem, amém, os prostitutos e tudo mais. E aí os escritores continuam falando assim, o que mais direi? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Samuel, os profetas, os quais conquistaram reinos, aleluia, a gente vai conquistar, a gente veio para conquistar, pela fé a gente vai conquistar, isso é para nós, né? Para nós, vamos lá, tem mais ainda aqui, né? Praticar a justiça, a gente é justo mesmo, né? Apagar o poder do fogo, né? Vamos apagar o fogo que tem por aí, né? Para apagar tudo em nome de Jesus. Escapar do filho das demais, né? Fechar a boca dos leões. Hoje não tem muito leão, né? Escapar do filho da espada, em nome de Jesus. Da fraqueza tiraram força, aleluia. Tornar-se poderoso na batalha. Ah, essa igreja aqui só tem poderoso e poderosa. Puseram em fuga exércitos. Ah, agora essa é a igreja que eu quero, é a fé que eu quero, é aqui que eu vou ficar. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de mortos seus mortos, Poxa vida! Aí começa o outro lado. A pessoa só para aqui. Mas continua, irmãos. E olha que nem é um outro versículo. É apenas uma continuação. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros foram acorrentados e colocados na prisão. Não está ficando bom não, pastor. Apedrejados, está ficando péssimo. Cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Chega, pastor, fecha a Bíblia aí, vamos parar por aqui, estava tão bom, né? Isso aqui, né? Até está uma coisa errada aqui, aqui acrescentado, né? Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. A fé, irmãos, age na vida daqueles que a gente chama de vitoriosos, vencedores, mas a fé também age na vida das vítimas. A fé age na vida daquele que tem dinheiro, mas também na vida daquele que não tem muito dinheiro. A fé age na vida daquele que não tem nem um resfriado, mas naquele que está com câncer também, está terminal.
Não importa o momento da nossa vida, irmãos, aonde a gente está. Talvez você esteja no momento da sua vida onde você está conquistando reinos, onde você está botando exércitos em fuga. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas talvez você esteja passando um momento da sua vida em que você está sendo apedrejado, onde você está sofrendo zombaria, às vezes morto ao fio da espada. Irmãos, em qualquer tragédia, agora já está em 50 e poucos a tragédia de São Paulo, né? Você pode ter certeza absoluta que ali tem um irmão nosso, uma irmã nossa. Você pode ter certeza absoluta. Você pode ter certeza que ali há alguém que já está na glória. Porque o sol nasce do justo e nasce do injusto. A fé não é apenas nesses momentos maravilhosos. A fé vale para tudo. E eu acho que a fé, né? Eu não posso inserir coisas na palavra de Deus, mas a fé é muito importante nesses momentos que você está sendo apedrejado. Nesse momento que você está sofrendo zombaria, que você está algemado, que você está na prisão. Acho que é nesse momento, né, que a gente precisa mais dessa fé em Cristo Jesus. Porque quando a coisa está boa, quando o vento está a favor, né? Como diz lá, né? Tudo ajuda, né? Quando está a favor, tudo ajuda. Né? Então, irmãos, o mundo não era digno deles. Eu quero te dizer uma coisa. O mundo não é digno de você. O mundo não é digno de nós, do povo de Deus. Porque esse mundo é maligno. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo é um mundo de trevas. Então o povo de Deus, como diz aqui, né, ele é peregrino. Ele é peregrino. Nós somos passando. Então eu gosto muito, né? Eu acho que é uma poesia, isso que o escritor aos Hebreus termina, né? Falando, né? O mundo não era digno deles. Então, irmãos, o que importa é que Deus morreu por você na cruz do Calvário através de Cristo Jesus. E Ele colocou em você essa fé quando você estava morto. Creia você na eleição ou não, não existe uma outra explicação na Bíblia. Se alguém me mostrar que existe, amém, mas não é. A fé é um dom de Deus. E ninguém pode aceitar Jesus a não ser que seja pela fé. Então, irmãos, o que importa não é o momento que nós estamos passando. O que importa é que Deus nos ama. Que Deus preparou algo para nós. E Deus não se envergonha, apesar das nossas fraquezas, de ser chamado de nosso Deus. Porque a gente erra demais, irmãos. Jesus. Quem não erra, aí atira a primeira pedra. Quem não fala besteira, atira a primeira pedra. Quem não pensa besteira, atira a primeira pedra. Quem não faz alguma coisa errada, atira a primeira pedra. Mas mesmo assim, Deus não se importa de ser chamado de nosso Deus. Isso é fé, irmãos. Não é a circunstância, não é a situação, não é aquilo que está acontecendo. É que Deus nos ama. Eu falei sobre, mas de várias maneiras a gente acaba sempre caindo na mesma coisa. Independente qual seja a mensagem, independente se eu estou pregando Gênesis, estou pregando Apocalipse, no final das contas, a gente tem que cair no amor de Deus por nós. Né? E João fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa é a história. Então a gente tem que sempre acabar nessa história. Não tem como a gente inventar, né? Um outro final. Né? O final é sempre esse. Então não é que as coisas estão acontecendo, né? Eu estou com uma fé. Irmão, não dá mais, não. Irmão, não tem esse negócio de fé grande, fé pequena. A fé é um dom. É um dom. Deus nos deu. E basta. E basta. E basta. Alguns foram cerrados, outros não. Quem é o melhor? Quem é o maior? Se a gente for falar em profeta, Jesus fala que o maior profeta de todos foi aquele que não fez nenhum milagre. Que coisa! Não escreveu uma linha da Bíblia. Uma linha, não tem uma linha dele. Não tem uma linha. Você sabe quem é, né? João Batista. Onde nasceu de mulher, mas pô, nós temos aí Elias. Ele ia fazer descer fogo do céu. Temos Eliseu. Caramba, tem um profeta, Daniel, Ezequiel, Samuel. E Jesus vem falar, olha, mas de todos eles, o maior foi esse aí. Um ministério relâmpago, né? E decapitado na prisão lá. Olha só que coisa. Uma mensagem, né? Você lê os outros ali, você lê o livro do profeta Isaías, você fica abismado sobre a sabedoria daquele homem. É um livro lindo. E vem João Batista, né? Raça de víbora, arrependam-se. Né? Olha, a força está colocada, hein? Olha, se não se arrepender, esse era o discurso de João Batista. E vem Jesus e fala que ele foi o maior de todos, de nascidos de mulher. Então, irmãos, nós precisamos parar com essa coisa, né? E andar como, porque se nós temos essa fé, nós podemos andar como os antigos andaram, como diz aqui os irmãos. Não é saudosismo, irmãos, mas andar como a igreja sempre andou. Uma igreja fiel, uma igreja que tinha temor de Deus. E você pode ter certeza que Deus vai cuidar de você. Pode ter certeza disso. Mas o sofrimento existe. As lutas existem. E na próxima semana eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. As lutas existem. Né? Paulo. Quem queria ser Paulo aí? Eu boto a minha mão lá embaixo. Porque o que esse homem sofreu, misericórdia. Né? Mas quando a gente fala, né, de Paulo, né, das epístolas de Paulo, da sabedoria de Paulo curando, de Paulo dizendo, a gente fica maravilhado, a gente fica maravilhado. Poxa, eu queria ser Paulo, Vai lá, vai ser apedrejado, vai passar fome, vai levar 40 lambadas de chicote nas costas, 3 vezes, vai ser naufragado no barco. Então, irmãos, a nossa fé nos permite saber que o nosso Redentor vive e por fim ele se levantará. Essa é a fé de Jó. Reclamou, mas o choro, não sei por que tem essa coisa, né? Como é que é? O que é que dizem sobre Jó? Como é que é? O que falam de Jó, hein? Paciência de Jó. Era o que ele não tinha. Né? Você tem uma paciência de Jó. Né? Acho que quem não leu o livro, né? Que paciência, ele reclamou muito. Ele falou muito. Falou até de Deus, embora Deus falou, já chega agora, meu filho, que agora está falando besteira demais. Já te ouvi falando muita bobagem. Sei que você está sofrendo. Mas você está falando besteira, coisa que você nem entende.
E aí Deus começa a dar uma aula para ele da fundação de todas as coisas. Aí ele ficou quietinho. É verdade, não sabia. Então paciência ele não teve, mas ele cria. Essa foi a virtude de Jó. Ele tinha fé que Deus derramou sobre a vida dele. Então ele fala, no fim, o meu Redentor vai se levantar. No fim, irmãos, a vitória sua já foi consumada na cruz do Calvário. Já foi consumada. Já foi consumada. Você é, e aí nós podemos falar, triunfalisticamente, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Curve a sua cabeça. Ah, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. E como Hebreus fala depois, mas na frase, Senhor, essas pessoas que falam aqui no livro, esses heróis da fé, eles nos rodeiam. Não sei se eles podem nos contemplar ou não, mas a Bíblia diz que eles nos rodeiam, que nós podemos olhar para eles, ver falhas neles, defeitos, e podemos ver a perseverança deles em fé. E como Deus estava do lado deles. Perdoa, meu Pai, as nossas fraquezas. Perdoa os nossos erros. Mas nós queremos te dizer nessa noite, Pai, que Tu és tudo para nós. Tu és tudo que nós temos. Usando as palavras de Pedro, Senhor, só Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde nós poderíamos ir? Para onde? Buscar a quem? Ouvir de quem? Só em Cristo, Pai. Só em Cristo. Nós temos paz. Nós temos esperança. Ah, doce esperança. Aleluia, Senhor. Nós podemos, daqui a pouco, deitar a nossa cabeça no travesseiro e descansar, porque nós sabemos pela fé, que a nossa vida está nas Tuas mãos. Todos os nossos dias estão contados por Ti. Todos os nossos dias. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Seu amor, enviando o Seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo implantou no nosso coração essa fé que fez abrir os nossos olhos para Ti. Estávamos perdidos, mas o Senhor nos resgatou. O Senhor
nos iluminou. Estávamos cegos. O Senhor nos chamou pelo nome. O Senhor nos salvou. E se isso não bastasse, o Senhor já nos justificou. Muito obrigado, Pai. Essa é a fé que nós temos. E ninguém pode roubar isso de nós. Ninguém. Nem o diabo, nem os demônios, nem lutas, nem perseguições. Nada. Nada pode roubar a nossa fé. Nada. Nada. Muito obrigado, Pai.